Boa tarde, turma. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque infelizmente eu não vou poder estar na aula presente com vocês, e para não perder essa etapa dos seminários, né? Então eu resolvi utilizar a tecnologia e gravei esse vídeo aqui para apresentar a minha parte do trabalho sobre o livro Pedagogia da Autonomia, capítulo 3. Meus colegas já falaram para vocês aí o ponto 3.1, o ponto 3.2, e eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o ponto 3.3, que tem o seguinte título: Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Bom, nesse capítulo, o que Paulo Freire traz para a reflexão da prática docente, né, para o professor, é ele ter a consciência de que sua prática educativa, ela tem dois viés. Esse viés neoliberal do capitalismo dominante, em que a formação, os currículos são direcionados para trabalhar não a parte crítica do aluno, mas sim a parte mais tecnicista, eu diria assim. E ele também tem que ter a consciência que ele tem o poder de intervir nessa realidade, o professor, né? Então, o professor, ele pode também trabalhar o outro lado, que é esse lado mais crítico, de o trabalhador, de o estudante saber sua posição, sua possibilidade de tentar enfrentar e de conhecer a realidade que o circunda. Implica no esforço de reprodução da ideologia quanto ao seu desmascaramento. O que Paulo quis dizer com essa frase, né? Implica no esforço de reprodução da ideologia dominante quanto ao seu desmascaramento. Então, é essa função que o professor tem que ter consciência e também trabalhar ela dentro da sua sala de aula, que existe uma ideologia dominante, né? Essa ideologia é o que a gente vê na maioria das escolas, e que a gente pode ser ativo, ser crítico e compreender essa realidade e entender que nós somos a maioria que foi transformada em minorias e temos esse poder de transformação. Então, o professor, ele tem que estar consciente e tentar, em sala de aula, na sua prática, trabalhar esse lado com o seu aluno. Outro trecho interessante que eu achei no texto é o seguinte: a ideologia fatalista do discurso e da política que venho falando é um momento daquela desvalia referida dos interesses em relação aos do mercado. Ideologia fatalista do discurso e da política de que venho falando é um momento daquela desvalia referida dos interesses humanos em relação ao do mercado. Então, o que é isso? A educação, os currículos, eles são totalmente direcionados para essa ideologia de mercado, essa ideologia neoliberal, onde você é conformado no seu lugar onde você está, e o processo educativo, ele condiciona, vamos usar essa palavra, ele condiciona o ser humano a se manter nessa condição. Então, ela seria usada como uma das ferramentas de manutenção do sistema que a gente vive. Então, o professor consciente dessa realidade, então ele deve passar também essa realidade para o seu aluno. Outra frase: o empresário moderno aceita, estimula e patrocina o treino técnico de seu operário. O que ele necessariamente recusa é a sua formação. Então, aqui é outra colocação muito interessante do Paulo Freire, porque ele, como é que se diz? Ele só confirma como funciona esse processo educativo. Quer dizer, o empresário moderno, ele estimula, ele visa incentivar, patrocinar essa formação, só que essa formação é uma formação técnica,
não é uma formação reflexiva, não é uma formação crítica em que se pode mudar realidades, em que se pode mudar a ordem que a gente vive, né, sendo explorado, cada vez mais explorado, ter consciência do que é uma reforma trabalhista, do que quais são os impactos dessa reforma, de uma reforma da Previdência. Então, o professor ele tem que estar ligado nessas reflexões, né? Ele não pode se abster dessa função, dessa importante função da educação, do educador, que é compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, tem uma frase muito interessante, e é o que eu vou finalizar aqui com vocês, essa minha participação, que diz o seguinte: a educação não muda o mundo, mas a educação, ela muda pessoas, e pessoas podem mudar o mundo. Então, é com essa frase que eu fecho minha fala, e venho corroborar com a ideia trazida no livro, né, a ideia trazida por Paulo Freire, de que a educação ela tem uma função e o professor tem essa obrigação, né, de levar isso para o seu aluno. Diferentemente só dos conteúdos curriculares, o professor tem que estimular a educação como uma forma de intervenção no mundo. Isso é importante, isso é o que se busca e através disso que se pode chegar à autonomia, que é tanto falado nesse livro. Obrigado a todos e uma boa tarde, e que terminem bem os seminários aí. Valeu, galera. Tchau.